Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica de número 122. Então, nós tivemos hoje, ou essa semana, a gente até podia dizer ontem e hoje, fortes indicações de que o mercado está tomando um rumo, e é o rumo que a gente estava esperando que ele tomasse. E, enfim, então hoje nós vamos fazer uma análise que eu acho que também é bastante rápida, porque o mercado parece que está bastante definido ali. Então vamos começar com a análise do índice Bovespa, como sempre, né? Que está aqui. Essa é a figura. Evento técnico de importância muito grande. Esse processo todo aqui foi rompido. Esse processo foi revertido com o rompimento dessa reta de tendência de longo prazo. Agora, a gente tem que entender a evolução disso, né? A evolução disso foi esse processo de alta aqui, que a gente pode entender como tendo sido um pullback para essa reta. Depois disso, nós temos que entender que esse processo de pullback foi revertido, os preços aí fizeram essa reação, e importante a gente notar que esse topo foi inferior a esse outro topo. E esse topo que o mercado deixou aqui, agora sim vamos dar um zoom, também foi consideravelmente inferior a esse. Essa pequena reta a gente traça e vê que os preços romperam, fizeram uma bandeira, e agora eles tentaram subir e tiveram uma reversão ontem, confirmada hoje, com essa baixa substancial que o Bovespa teve. Um aspecto interessante e que eu gosto muito de considerar, para o qual, digamos assim, eu dou uma importância muito grande, é quando, como ontem ou como anteontem, acontece um fator fundamental de proporções grandes, como foi a eleição do presidente Barack Obama. E o que aconteceu foi que, na expectativa da eleição, ou na eleição, o mercado sobe e depois desmonta. Eu costumo dar muita importância para esses eventos fundamentais, quando eles indicam em uma certa direção e depois o mercado desmonta e vai para outra direção, no caso, desmontou a alta e embicou para baixo, né? Ao longo do tempo que eu acompanho, muitos anos que eu acompanho os mercados, sempre que um evento fundamental manda para uma direção, imediatamente após ele acontecer, ele manda o mercado para uma direção e o mercado vira e assume a outra direção, geralmente essa nova direção é uma direção em que ele vai estar por muito tempo. Logicamente, como isso está coadunando com a nossa análise de que o mercado está entrando numa tendência de baixa de médio e longo prazo, a gente fica até mais convicto de que isso vá de fato acontecer, não é? Então, de qualquer maneira, a análise para o Bovespa no curto prazo é de baixa. Nós entendemos que está tudo indicando para o mercado cair, mas principalmente porque a gente entende esse processo aqui como tendo sido um processo autônomo, foi um pullback para a reta de longo prazo. Esse outro processo nós também podemos entender da mesma maneira, só da gente dar uma ajeitada nessa reta aqui, e a gente pode perceber algo parecido, né? Aqui nós não temos uma reta, isso aqui a gente está só apenas
até se a gente tirar isso daqui, essa reta, eu não sei, mas eu percebo claramente isso como sendo um movimento e percebo isso aqui como sendo um movimento impulsivo para baixo e esse como sendo um movimento corretivo que agora acabou, ou está acabando, ou acabou, né? Até se a gente puser essa pequena retinha aqui, talvez até tivesse mostrando com mais clareza o que foi esse processo que durou 1, 2, 3, 4, quase 5 meses, né? Então, nós entendemos que esse processo acabou e o mercado agora está retomando a tendência de baixa, já está definida aqui no curto prazo e nós entendemos que ela vai se definir também no médio prazo, porque esse nível de 52.500 que nós entendemos o mercado deverá testar nas próximas semanas, nós entendemos que ele vai ser rompido e os preços aí vão caminhar para o fundo de agosto, lá a 48 mil pontos. Aliás, se a gente projetar essa última perna de baixa, e essa foi exatamente a análise que nós fizemos hoje e recomendamos aos nossos clientes, exatamente essa análise aqui, nós entendemos que os preços vão agora partir para fazer uma perna de baixa igual a essa que aconteceu entre março e maio, junho desse ano de 2012. Então nós entendemos que essa perna já começou agora em setembro e isso também, o que está acontecendo aqui também tem muito a ver com o que nós entendemos que é o processo natural de uma tendência impulsiva, não é? Isso seria uma tendência impulsiva e aqui nós estaríamos tendo a primeira pequena perna da tendência impulsiva, então isso aqui seria a onda 1 da onda superior a ela, se a gente for falar especificamente de ondas, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, e aí nós estaríamos na onda C, sendo que na onda C nós tivemos a onda 1, a onda 2, e agora nós estaríamos entrando na onda 3, talvez da 1 da onda C. Aliás, da 3, né? Porque aqui nós tivemos onda A, onda B, e na onda C nós já tivemos a onda 1, onda 2, e agora nós estamos na onda 3. Mas talvez 1, 2, 3, 4, 5 seja a onda 1 da 3, porque a 3 pode ser estendida. Mas não importa. O que eu acho que nós temos que nos ater é que nós tivemos uma queda, uma bandeira de baixa, outra queda. O que eu acho que vai poder ser chamado de bandeira de baixa, que é isso que é esse ponto onde nós estamos ainda, mas como eu disse, eu acho que vai poder ser chamado de bandeira de baixa, vai poder se o mercado fizer isso, né? Se o mercado fizer isso, aí nós vamos poder chamar isso aqui de bandeira de baixa. Não tem exatamente a cara de uma bandeira, mas o S&P e o Dow Jones estão com cara de bandeira, então eu acho que nós estamos fazendo algo parecido aqui, né? E isso é alguma coisa que costuma acontecer, né? Se a gente for pensar que isso aqui é uma onda impulsiva, então no curto prazo nós teremos a onda 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que a onda 5 costuma ser a maior de todas e nos traria até aqui os 52, 53, 52 mil, que é para onde eu acho que o mercado vai. Aqui ele deve ter talvez uma acumulação, vai parar por mais algum tempo, para depois então seguir para os 48, que é a nossa análise. Então, estamos, portanto, baixistas no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Vamos dar uma espiada no índice futuro, onde a gente vê isso com uma clareza ainda maior, né?
Esse é o índice futuro. O processo de expansão que nós tivemos a partir da entrada do presidente Lula, queda do subprime, a onda A, onda B, nós estaremos na onda C. Onda C é essa que deve, no nosso entender, ter uma extensão pelo menos igual à onda A, que estaria projetando os preços pelo menos aqui para 36 mil pontos. Mas isso é para outras quintas técnicas. Por hora, nós tivemos os preços fazendo essa reação no final do ano passado, a partir de agosto. E agora nós temos uma reação que é menor do que essa anterior, né? Deixando um topo inferior ao último topo. E talvez fazendo disso tudo aqui algo que nós vamos chamar de triângulo descendente, quem sabe? Bastaria os preços tocarem aqui, fazerem uma reação, que nós podemos, com certeza, iríamos estar chamando isso aqui de triângulo descendente. Mas não importa, eu acho que temos aí elementos bastante fortes para imaginar que esse processo de baixa está em vias de ser retomado. Isso aqui foi rompido, essa pequena retinha, e isso aqui tem toda a característica de bandeira de baixa, com o fechamento de hoje nas mínimas do dia. Eu quero crer que nós estamos partindo para teste deste fundo aqui, que é o fundo que o mercado futuro fez em junho e julho desse ano e que coincide com o fundo de agosto e outubro do ano passado. Esse fundo de agosto é aquele em que os Estados Unidos foi rebaixado, né? Nós estamos em novembro. Eu vou mostrar aqui para vocês quando é 31 de dezembro. 31 de dezembro está nessa distância aqui. A gente até pode pôr uma reta aqui para definir isso. Isso aqui é o final do ano, começo do ano que vem. E, como se sabe, existe uma bomba quase que atômica armada, não é? Em termos de fatores fundamentais. Se os Estados Unidos, se o Congresso dos Estados Unidos não aumentar o teto da dívida, vai haver um corte de 600 bilhões de dólares automaticamente a partir de 1º de janeiro. A partir daqui. Então nós estamos com esse período agora para o mercado trabalhar. Provavelmente nós vamos ter alguns sustos. E o mercado vai ficar em cima, com certeza, em função desse processo lá nos Estados Unidos. Mas essas quedas hoje eu acho que são bastante significativas, né? Então nós temos baixistas aí no curto, médio e longo prazo, índice futuro entendendo que ele está caminhando para os 54 mil pontos. Entendemos que isso deve acontecer nessa próxima semana. Eu tenho um aviso até para fazer para vocês. A próxima semana vamos ter feriado também, então vamos estar fazendo a quinta-feira, aliás, a quinta técnica na terça-feira da semana que vem. Perdão. Quinta técnica vai estar sendo feita na terça-feira da semana que vem. E também eu queria dizer que aqueles de vocês que nos assistem fora do horário em tempo real, podem nos ver no nosso site. Às vezes a gente publica a quinta técnica no Vimeo e às vezes a gente está publicando no YouTube. E muitas vezes publicamos em ambos. Mas o melhor é vocês irem ao site, que é constop.com.br, e do site, então, vocês vão ter o link para o vídeo da quinta técnica respectiva. Muito bem. Então, vamos ver o que o S&P e o Dow Jones estão nos falando em relação ao que aconteceu hoje. Eu entendo que, de uma maneira muito clara, o S&P especificamente está nos mostrando que ele fez uma bandeira de baixa e escapuliu da bandeira de baixa. Para onde é que
para onde é que transmite essa bandeira de baixa? Essa bandeira de baixa projeta para exatamente esse... Não, na verdade, essa bandeira projeta para esse mastro anterior para baixo, né? E isso nos traria aqui nos 1375, um pouco abaixo do nível atingido agora. Então nós estaremos falando em mais 0,6, 0,7% de baixa. Mas, por outro lado, nós estamos com os preços testando essa reta de suporte, essa importantíssima reta de suporte, que é a reta que vem lá debaixo do fundo do subprime. Essa reta tem uma certa flexibilidade ainda, e sob certo aspecto, já que nós teríamos que pensar em encostá-la aqui na parte do corpo real, desse fundo de junho desse ano, eventualmente nós já estaríamos vendo os preços romperem essa reta. Inclusive, se eles vierem um pouco abaixo, eles irão romper essa reta. E o rompimento dessa reta é algo muito sério em termos de indicação técnica. Eu até seria capaz de apostar que embaixo dessa reta existem milhões de ordens de stop em se tratando do ativo de maior liquidez, de maior importância no mundo, que é o S&P 500, representando o índice das 500 maiores ações americanas, né? E eu estou falando isso até porque, quando a gente olha a mesma reta no índice Dow Jones, e agora eu pulei aqui para o índice Dow Jones indexado pelo CPI, a gente vê que este processo todo aqui acabou. Vejam só, o mercado rompeu. A reta eu acho que está bem mais definida. Alguém poderia questionar que eu passei essa reta... Não, eu deixei só essa sombra aqui e passei ela colada aqui no corpo real, né? Isso é esse ponto da reta, mas nesse outro ponto da reta, ela está também encostada no corpo real. Os pontos mais próximos a gente tem que dar mais importância, e vejam, o importante, muito importante em termos do índice Dow Jones, é que os preços confirmaram a inclinação dessa reta. Essa reta que é a reta que vem lá do fundo do subprime, né? Está vindo daqui de baixo. Então, os preços com essa bandeira de baixa que foi feita nesses últimos dias, nós tivemos a confirmação desse processo, dessa reta, e o Dow Jones rompeu claramente essa reta, né? Eu vou mostrar para vocês como estão os outros amigos aí, irmãos do Dow Jones. O Dow Jones dos transportes, esse é o quadro dele, a gente traz ele desde 1999. A minha leitura é que esse processo todo é um processo que vai dar continuação a esta baixa. Nós tivemos essa baixa, eu entendo que nós estamos tendo um tipo de retângulo ou coisa que o vale. Eu acho que nós vamos poder chamar isso aqui de retângulo, ou isso com certeza vai ser chamado, quero crer, né? Eu entendo que vai ser chamado de uma acumulação de continuação, seja ela retângulo ou um triângulo descendente, talvez um triângulo simétrico, mas de qualquer maneira nós tivemos essa reversão aqui com um potente engolfo que aconteceu ontem, né? E então eu entendo que os preços também estão vindo aqui para esse próximo suporte aqui no Dow Jones Transportation e o Dow Jones Utilities, que é o índice do mercado
das elétricas dos Estados Unidos, que é aquele mais conservador. Então vejam, isso aqui foi a queda do subprime, né? Isso aqui mostra que o mercado de elétricas cai. Agora a gente não precisa mais falar isso, né? Eu andei falando isso em algumas quintas técnicas aqui, que o mercado de elétricas cai, e acontece que agora a gente não tem mais necessidade. Isso porque o mercado de elétricas aqui no Brasil estava só subindo, né? Só sabia o que era subir. Agora ele já sabe o que é cair. O índice das elétricas caiu bastante. Mas vejam o que aconteceu com esse, que é um índice defensivo, que é o índice das elétricas lá nos Estados Unidos. Ele encostou na reta aqui, né? A gente não sabe se essa reta há quantas anos, mas eu arriscaria dizer que o mercado já está dando indicações claras que ele está revertendo esse processo todo aqui. Todo esse processo e vejam que ele também tem essa reta que vem desde, por incrível que pareça, esse fundo nos Estados Unidos, vamos ver aqui, exatamente, coincide com o fundo que aconteceu na Bolsa Brasileira, né? Foi em 2002, em outubro de 2002, nós tivemos o fundo, que foi quando o presidente Lula leu a carta de intenções do PT no pregão da Bolsa. Então fizemos um fundo, e coincidentemente o fundo das elétricas nos Estados Unidos coincide com esse fundo nosso. Então a gente tem essa reta aqui que está sendo testada agora. Então vejam como a coisa está muito mais séria, né? Quer dizer, à medida que o mercado tenha condições de reverter um processo como esse, a gente começa a perceber, a gente e os administradores dos grandes fundos e etc., né? Começam a perceber com muito mais clareza a situação de tendência de baixa dos mercados, né? Logicamente a gente ainda pode, a gente não pode descartar volatilidade, o mercado pode tentar reações, mas eu acho que tecnicamente nós estamos tendo indicação atrás de indicação de que os preços estão ficando mais pesados, né? Os vendidos estão ficando mais fortes, os ursos estão ficando mais fortes e os touros estão ficando mais fracos. Vejam também o que aconteceu no no dólar hoje. Esse é o gráfico do dólar nominal, é o gráfico do dólar à vista, né? No Terminal Enfoque, nosso código é EUSCOM. Eu estou mostrando aqui para vocês um gráfico semanal. E no gráfico semanal, vejam como isso tem toda a característica de uma acumulação que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Está com muita cara, né, de ser isso aqui justamente, um triângulo simétrico. Se a gente transforma isso em gráfico diário, também não fica muito diferente. E nós tivemos também hoje uma indicação. Nós até pensamos em comprar dólar, mas infelizmente não tínhamos risco disponível para poder colocar o fundo com stop com essa posição de dólar. Mas fizemos várias posições vendidas, como se pode imaginar, e estamos logicamente bem posicionados aí na venda, né? Posicionados tudo que o nosso risco nos permite. Então, estamos tendo essa bonita indicação de alta no dólar também. Eu até estava vendo o dólar futuro, esse é o dólar à vista, e estava percebendo que o dólar futuro não tinha tido essa indicação, porque ele não estava na máxima do dia e também aparentemente não fechou na máxima do dia, ele segurou. Então um sinal amarelo aí para quem tomou posições, tomou posição de compra, né? O à vista fechou na máxima do dia, mas o futuro não. Muito bem. Então é isso, vamos dar uma espiada em Petrobras e Vale. Nós estamos bastante baixistas em Petrobras, inclusive soltamos uma análise de venda ontem, se não me falha a memória. Sim, foi ontem, porque
apenas porque nós estamos muito baixistas, já estávamos baixistas a partir do momento que nós tivemos essa estrela cadente aqui com um contexto muito favorável, que foi estrela cadente quando o mercado tocava essa reta de resistência. Vejam que reta é essa, é a reta que vem lá do topo de 2008, né, anterior à queda do subprime. Nós já temos essa reta com 1, 2, 3, 4 e agora 5 pontos. Vamos até pensar em melhorar essa reta. Enfim, nós já estávamos baixistas e quando o mercado tocou essa reta, e agora entendemos que esse processo desses últimos dias, essa alta que nós tivemos, foi apenas uma reação que o mercado teve quando encontrou esse suporte aí a 20,50. Mas a movimentação de ontem, com esse engolfo poderoso, confirmado pela grande baixa de hoje, então nos leva a crer que os preços estão caminhando para 17,50, que é esse fundo que aconteceu em junho desse ano agora. Isso aqui é a queda de agosto do ano passado, pelo rebaixamento dos Estados Unidos, né? Queda de agosto, depois outra queda em outubro, e nós tivemos uma queda que fez esse outro fundo em junho desse ano. Então, nós entendemos, ou estamos começando está começando a ficar muito claro para nós que esse processo todo aqui, provavelmente, e eu até vou transformar esse gráfico em semanal, a gente vê que esse processo aqui, eu quero crer que vai poder ser chamado de formação de continuação ou descrevendo como um retângulo ou como um triângulo descendente também analogamente, tá? Então, é isso. Estamos bastante baixistas em Petrobras também e entendendo que esse fundo, que já foi testado 2 vezes, será novamente testado. Isso implica numa queda de aproximadamente 15% em Petrobras, que nós entendemos vai acontecer nas próximas semanas. Com relação à Vale, nós continuamos a entender que esse processo todo é um processo de topo e que os preços vão acabar rompendo esse nível e alcançando esse objetivo que está lá em torno de 23, próximo a 23 reais. Em Vale 5, esse processo de baixa não está tão claro, ou melhor dizendo, essa reta de tendência de baixa. Eu até acho que a gente deveria pensar em adequar essa reta, mas, enfim, nós aparentemente estamos tendo, com o fechamento de hoje, com a movimentação de hoje, a gente entende que está tendo um novo topo aqui. E se tivermos o rompimento dessa reta, que nós estamos entendendo que vai acontecer, então essa nossa ideia de que esse processo todo aqui é um processo de formação de topo, né? A gente acabou sendo um pouco confundido porque esse nível foi rompido, mas os preços voltaram a subir por conta de uma série de fatores fundamentais, muita coisa ligada à China, mas enfim, hoje a percepção que eu tenho é que este não é o comportamento de um mercado que teve um bear trap, que teve essa armadilha para vendidos. A armadilha para vendidos, vocês sabem, eu considero, assim como a armadilha para comprados, a mais importante indicação técnica. E ela, de certa forma, mostrou seu valor com essa alta razoável que o mercado teve. Agora, eu entendo que esse processo todo foi um processo de curto prazo.
E quando a gente olha no médio e longo prazo, a gente ainda se defronta com esse processo todo aqui, como sendo uma formação de topo. Principalmente quando agora os preços deixam mais um topo nessa reta de resistência. Então nós estamos baixistas no curto prazo, médio prazo e longo prazo também vale. Entendemos que ela está caminhando para o seu próximo suporte a 34,50 e que posteriormente vai testar esse grande suporte a 33, e aí se os 33 for rompido, eu já vou ficar muito baixista, achando que esse processo todo está definido, mas logicamente a gente ainda terá esse fundo aqui a 31 a ser transposto, para que aí então a gente tenha a confirmação de que isso aqui é um topo, e espere então os preços caírem aí por volta dos 22. Vamos ficar monitorando isso, né? Muito bem, então vamos passar para as perguntas. Temos já uma pergunta? SP500 nós já falamos. Estamos baixistas no curto, médio e longo prazo no SP500. Mas ele está dependendo de romper a reta de suporte de longo prazo e, logicamente, WTI. Tá. Então, vamos falar de petróleo, que é uma primeira pergunta. Mas só para ilustrar o que eu estava falando do S&P, a gente está dependendo dessa reta ser rompida no S&P, né? Agora, o rompimento dessa reta, como eu falei, ela pode implicar em uma queda brutal do índice, porque é isso que a gente entende como a possibilidade de ter muita ordem de stop aqui, né? Eu mencionei isso, mas não disse a consequência disso. A consequência é que, se eu estou certo, e se existem de fato milhares, milhões de ordens de stop embaixo desse nível, sim, foi bom até a gente rever isso aqui, porque eu estou voltando a me lembrar desse nível que eu mostrei a vocês, que considerava muito importante, né? Que é o nível de 1360 aqui no S&P, e que, quer dizer, o mercado rompendo a reta, ele vai ter que lidar com esse nível. Então, se ele rompe esse nível para baixo, aí o que nós teremos tido? Nós teremos tido esse bull trap, que acabou não tendo continuidade, e agora teremos um outro bull trap em cima desse nível. Eu acho que aí, só que aí agora com o rompimento dessa reta de longo prazo, né? Reta de longo prazo é uma reta que vem desde 2009, tem um ponto em 2009, outro ponto em 2011, outro ponto em 2011 e outro ponto em 2012. Agora, eventualmente, e até porque nós não tivemos um fechamento na mínima do dia, eu estou até curioso para ver a quantas anda o gráfico do mini S&P intraday de 15 minutos, porque esse é um gráfico que... esse é um ativo que não para, né? Ele está andando. E vejam, parece que está fazendo uma bandeirinha de baixa aqui. Não duvido nada que daqui até o fechamento ele possa cair e, portanto, fechar na mínima do dia. Se isso acontecer, um ponto a mais para que a reta suporte, aquela reta suporte do diário, que a gente vê com clareza aqui no diário, seja rompida hoje mesmo. Aliás, amanhã mesmo, né? Então, realmente, estou bastante baixista, estou achando que o mercado está assim caminhando para romper essa reta e ter uma queda bastante acentuada.
WTI, é o petróleo. Quando ontem nós tivemos uma queda muito violenta do petróleo, em função dos fatores fundamentais que estão aí nos jornais, está todo mundo vendo. Bem, essa é a caverna do WTI, onde ele habitou durante 20 anos. Eu já falei muitas vezes isso aqui na Quinta Técnica. A minha expectativa é que os preços venham para dentro dessa caverna de novo, dessa faixa de preços, né, que está aqui entre 36 e 12 dólares. Esse processo começa a se delinear como um processo, como uma formação de topo. Cada vez mais. Topo inferior ao último topo inferior ao último topo. Esse fundo foi praticamente no mesmo nível aqui. Então, a gente tem aí essa situação de que os vendidos estão cada vez sendo mais agressivos, né? Entraram vendendo aqui, depois aqui, depois aqui. Os comprados estão comprando meio que no mesmo nível. Os vendidos não, estão ficando mais agressivos. É isso que eu vejo aqui. E aqui no curto prazo a gente tem uma situação parecida com a de outros ativos que eu já mostrei aqui hoje, né? Queda, bandeira, queda, bandeira. Isso aqui, numa onda impulsiva de baixa, significa onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e agora onda 5, que deve ser a maior. Hoje os preços tiveram um comportamento meio neutro, ficaram indefinidos depois da queda de ontem, mas eu tenho a impressão que isso aqui é uma acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu, e os preços do petróleo, eu quero crer que estão indo para testar esse importante suporte a 80 dólares. E importante até porque é onde passa essa reta, ou a reta, que define esse processo todo aqui, como, no meu entender, como um processo de topo, né? Outro ponto a favor disso é o toque que essa alta fez nessa reta. Essa reta é uma reta importantíssima, né? Temos um ponto em 98, outro ponto em 2001, outro ponto em 2007, e depois o mercado coloca mais um ponto nessa reta. Isso mostra que a reta estava no lugar certo e que o rompimento disso deve produzir um processo ABC. Nós já tivemos o A, o B, e agora eu acho que nós estamos entrando no C. Na verdade, o C teria começado aqui nesse topo de 2011, especificamente esse topo que aconteceu em maio de 2011. Então, estamos baixistas aí, viés de baixa, curto, médio e longo prazo no petróleo também. Que Batista pede analisar CRB. O CRB é algo que que a gente gostaria de analisar essa altura dos acontecimentos, mas acontece que o CRB foi simplesmente descontinuado. A bolsa que produzia essa cotação não está produzindo mais. Então, nós até estamos correndo atrás para ver se a gente acha um outro índice de commodities para publicar, mas a gente simplesmente não tem mais a cotação, isso deixou de ser cotado o CRB, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, por favor, pode nos falar. Parou no final de setembro, começo de outubro, já não foi mais cotado o CRB.
Embry 3, NOX, analisar a de sempre. Embry 3, Energias do Brasil. Então, NOX significa que você gosta dessa ação. Cuidado com gostar de ações, hein? O dinheiro é verde e ele é produzido em qualquer ativo, não necessariamente naquele ativo do qual você gosta. Às vezes a gente acaba se enamorando de uma posição, aí é pior ainda, né? Mas muitas vezes a gente fica meio bitolado operando num só ativo, e a bolsa é composta de vários outros ativos, né? Mas vamos lá. Pois não, Embry 3. Eba, que bom, hein? Nós comentou que está vendido, isso é muito bom. Ou não tão bom, né? Muito bem. Não, desculpe, eu pus Embraer. Energias Brasil. Muito bem. Esse processo todo aqui deve ser entendido como uma tendência de alta que, tchau, foi embora. Eu vou tirar essa reta, a gente tem essa reta por outros motivos aqui. Tirar essa reta aqui. Então, eu acho que está claro que esse processo foi revertido, até sob o prisma de nós imaginarmos que, na verdade, a tendência de alta começou aqui, ó, e a gente tem uma reta com vários pontos também. Isso de repente fica até mais claro, né? Esse processo aqui, são anos já desse processo de alta, e agora o mercado reverte esse processo, se acumula numa formação que tem toda a característica de bandeira de baixa, que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Então, na hora que se você está vendido, eu acho que você está em vias de começar a colher frutos da sua venda, depois do susto aí dos finados, né? Foi da véspera dos finados, né? Do dia 1º de novembro, que nós tivemos essa alta aí. Eu considero isso muito baixista, quer dizer, quando o mercado dá uma desembestada dessa como ele deu aqui no começo de novembro, para depois tomar uma invertida como essa que ele tomou aqui já depois dos nossos finados aí no dia 5 de novembro, realmente, então isso aqui foi sexta-feira, eu considero isso muito baixista, porque isso traz uma energia muito grande para os comprados, e essa energia se dissipa totalmente no dia seguinte, e isso faz com que muitos comprados joguem a toalha. Joguem a toalha, e jogar a toalha no nosso mercado significa liquidar a posição. Ele acredita que vai aí ganhar dinheiro com a sua compra, o mercado não vai, muito pelo contrário, ele reverte na cara dele. Quer dizer, muitas pessoas acabam também comprando nesse dia e se desiludem totalmente no dia seguinte, né? O mercado já, no caso de energias, abriu com um gap depois de ter fechado. Vejam só, depois de ter fechado, que euforia é essa, né? Com alta de 2,7%, no dia seguinte o mercado abre com um gap de 1,3%. Quer dizer, já na abertura tira toda a alegria dos comprados e, enfim, hoje nós tivemos um fechamento aí praticamente nas mínimas do dia, em cima dessa retinha de baixo da bandeira. Então, eu acho que os preços agora devem estar caminhando para cumprirem pelo menos esse mastro e o mastro anterior dessa bandeira para baixo. A partir daqui os preços estão indo para 11. Não, como nós tivemos esse fundo aqui, que foi na verdade foi
nessa queda de setembro, nós já tivemos esse fundo aqui a 11,65. Então eu acho que é para lá que os preços estão caminhando agora. Mas logicamente isso também acaba definindo a reversão, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê uma bagunça aqui de cotações nessa faixa toda aqui, e os preços rompendo os 12, eles escapam da gravidade, né, da força gravitacional desse processo todo aqui, e aí passam a ter condições de ter quedas mais acentuadas, que é o que eu acho que vai estar acontecendo com Energias Brasil. Então a próxima pergunta é Pomo. Boa tarde, Fausto. Mercado pressão vendedora em Pomo, firme na tendência. Qual seria o sinal gráfico mais importante que confirmaria o fim da tendência altista do ativo? Vamos lá ver. Pomo 4. Está aqui. Marco Polo. Sem dúvida nenhuma essa reta, né? Se nós tivermos o rompimento dessa reta, aí eu acho que os preços vão ter uma queda muito grande para buscarem essa outra reta de suporte que delineia essa tendência que vem desde lá de 99. Mas olhando de longe, a gente eu pareço estar vendo aqui um processo de deriva. Mas nada ainda que indique a reversão desse processo de alta. Processo forte de alta que está acontecendo desde junho desse ano, né? Aliás, desde agosto do ano passado. Um aspecto que a gente tem a considerar aqui é o de que nós já tivemos um movimento de alta, 2 movimentos de alta e 3 movimentos de alta, né? Vamos medir a amplitude desses movimentos. Vejam só. Primeira perna, que foi a onda 1 desse movimento impulsivo, foi idêntico à onda 3 e está muito próximo aqui do que já cumpriu o que seria essa onda 5, né? Então eu acho que isso, aliado ao fato de que essa alta aí dos últimos 3 meses tem característica de deriva, me leva a crer que os preços estão se preparando aí para testar essa reta suporte de longo prazo da alta que vem desde o fundo do subprime. Então, mas tem um ditado que diz que tendência de alta só acaba quando termina. Então, não vejo por que a gente pensar em tomar posições de compra nunca, porque nós, como vimos, estamos terminando o terceiro movimento de alta, que no meu entender é uma onda 5, e de baixa ainda também não, né? Se nós talvez virmos o mercado romper essa reta da deriva e de repente fizer uma bandeira por baixo dessa deriva, que é algo que ele costuma fazer, eventualmente nós podemos pensar em colocar uma posição de venda por aqui com stop logo acima da bandeira. Aí, tentativamente, colocar essa posição de venda próximo do topo. Mas isso é mais uma aposta, porque como nós temos a reta suporte logo aí, o melhor mesmo é esquecer dessa ação, deixar ela ter a sua movimentação e pensar em vender numa eventual bandeira de baixa depois da ação ter rompido essa reta de longo prazo, né? Com mais segurança. Aí a gente pode vender tipo aqui assim com stop logo acima da bandeira. Eu acho que é o mais acertado. Então, indefinido aí, e acho que no médio e longo prazo nós vamos ter baixa, mas ainda também não dá para afirmar nada.
SP500 já falamos. Projeção do SP500, pergunta a Bernadette. Eu posso te mostrar aqui, Bernadette. Estamos pondo aqui o SP500 à vista. Olha, a minha projeção é simples. Eu pego esse ponto aqui, que no S&P é a partir de 80, e mostro que essa queda que aconteceu foi aquém do primeiro número da faixa de correção Fibonacci, né? Como se sabe, a gente usa Fibonacci para um processo de ação e reação. A ação é esse processo que nós teríamos tido de 1980, no Dow Jones é 1982, mas tanto faz, porque os pontos estão muito próximos. Então, isso é ação, e depois a gente sabe que a reação, depois de uma ação dessa, e vamos dar nome à ação. A ação foi uma alta nominal de 1.553% ao longo de 20 anos. 1.500% é uma barbaridade, né? É muita coisa. É difícil a gente imaginar que as coisas sobem 1.500%, né? Mas, por outro lado, se nós indexarmos o S&P pelo CPI, a gente vai ver que a correção dele foi maior, foi consideravelmente maior. Isso aqui então é o S&P indexado. E aí a questão é, será que nós já tivemos A, B, C? Ou será que, como eu estou imaginando, nós tivemos A, B, 1 da C, 2 da C, 3 da C, 4 da C e 5 da C? Isso é o que eu acho que nós estamos vendo. Nós tivemos ou talvez, de repente, se isso aqui está seguindo o Japão, vejam o que aconteceu no Japão, né? Isso aqui eu acho que seria o equivalente ao subprime. Depois esse processo todo é o que está acontecendo depois. No Japão durou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Uma espécie de uma onda intermediária aqui. E agora eu acho que no Japão nós tivemos a onda C. Eu acho que isso tudo é uma onda B, né? Nós tivemos a onda A aqui, onda B, e aí a onda C bem mais demorada. Onda C que teve a onda 1, 2, 3, 4 e agora vai ter a onda 5 quando vier a crise aí dos Estados Unidos e da Europa, que eu acho que está para eclodir. Então, de volta aqui ao S&P agora, eu não sei exatamente. O que eu sei é que se essa reta aqui for rompida, provavelmente, e a gente até pode dar uma espiada nessa reta do S&P indexado ao CPI. O Dow Jones que eu mostro para vocês é indexado ao CPI. Esse aqui eu estava mostrando sem indexação. Bem, ele está lá testando a reta, né? A gente deve, encostei a reta nesse fundo aqui de junho desse ano e a gente vê que com isso os preços estariam justamente testando essa reta. Rompimento dessa reta coloca os preços numa trajetória que aí sim agora a projeção nos daria pelo menos uma perna como essa. Vamos medir essa perna e ver que ela é maior do que a onda 1, né? Então, se a gente projetasse isso para baixo, nós traríamos aí, isso nos traria, bem, esse é o S&P indexado pelo CPI. Isso nos traria aqui para próximo de 600 pontos, abaixo de 50% de retração. É o que dá para a gente imaginar, né? Agora, na verdade, o que nós temos de mais longo prazo é o índice Dow Jones, onde a gente pode constatar, esse sim é o Dow Jones indexado pelo CPI.
os dois precedentes que alta deste tamanho tiveram, alta deste tamanho, gosto de dar nome aos bois, põe aqui o quadrinho que no Terminal Enfoque me dá a variação percentual, clico aqui no fundo, arrasto até o topo, isso dá 784% livre de inflação, né? Isso é real, fora a inflação do período. Aqui de 1932 até 1966, nós tivemos 922%. E depois tivemos essa... Bem, são esses três movimentos de alta aqui. Esse que culminou no topo de 29, esse outro que culminou nesse topo aqui de 66, e esse outro que culminou no topo de 2000, com o estouro da bolha do Nasdaq, e depois o mercado foi tentar chegar lá de novo, tomou o subprime, né? Então aqui no Dow Jones está fácil, porque, bem, vejam, em 29 os preços vieram abaixo do fundo, mas em 66, depois do topo de 66, eles vieram abaixo de 50% de correção, né? Como eu acho que essa crise é muito séria, eu estou trabalhando com a hipótese dos preços virem aqui para 50% de correção. Isso aí seria uma baixa no Dow Jones. Veja, o que eu estou projetando é Dow Jones ter uma correção de 50% dessa ação. Então, a reação traria os preços para cá. 50% de correção, que coincide com esse topo aqui de 1987, antes do crash de 87, acho que tem a ver. Isso implicaria numa queda de aproximadamente 58% no índice Dow Jones, 58% a 60%. Se a gente transportasse 58% para o SP, eu vou voltar a tê-lo não indexado nominal, a gente então estaria trazendo isso para dos níveis atuais em torno de 550 a 600. 550, que seria o primeiro nível de correção aqui no gráfico não indexado. Então é para lá. Eu acho que 600 pontos para o índice SP é um valor razoável para a gente imaginar. Quanto tempo? 2 anos. 2 anos a partir de agora. É o que eu acho que pode demorar. Talvez possa ser mais rápido, né? Muito bem, então nós estamos terminando. Vamos só responder as duas últimas perguntas, que é Lino, pergunta sobre LLX e MPX E3. LLX E3. Vamos lá, LLX está aqui. Temos que entender isso como processo de alta, formação de topo, formação de continuação. Deixa eu livrar a área aqui para não poluir isso. A gente pode taxar isso aqui como um triângulo descendente que praticamente cumpriu o seu objetivo aqui. Não, ainda não cumpriu. Mas confirmou, teve a confirmação desse processo, depois teve um pullback e agora eu acho que está caminhando para esse objetivo do triângulo, que está aqui a 1,60, por volta de 1,60. E o fechamento de hoje nas mínimas do dia, eu acho que está indicando que é isso que deve acontecer. Ontem nós tivemos uma reversão na alta de anteontem,
E hoje essa estrela cadente, que eu acho que deve ser interpretada como a vontade do mercado de ir buscar e testar esse próximo fundo a 2,10. Mas no longo prazo, esse processo todo aqui é um processo de pullback para esse suporte, né? Então vejam só, se a gente também, isso é outra coisa que dá para a gente fazer, que é essa perna projetada para baixo a partir daqui, a gente vem dar no mesmo nível de 1,60. Essa é a nossa projeção para LLX. Ok, chegaram mais algumas perguntas, vamos responder a todas e antes de terminar então, LLX, MPXE3, MPX Energia. Esse processo foi revertido. Esse processo eu quero crer que é uma acumulação que vai dar continuidade a essa baixa. Essa baixa que não terminou. Primeiro número Fibonacci está 5,50. Estou falando de MPX. Agora, essa acumulação tem característica de bandeira de alta, nos levando a crer que no curto prazo os preços estão indo para testar sua próxima resistência. A gente está projetando esse mastro aqui para cima. Então, quero crer que MPX Energia está indo buscar e testar de novo essa próxima resistência a 12,80. Mas no médio prazo, isso aqui continua com característica de que deverá dar continuidade a esse movimento. Então, alta no curto prazo, mas ainda baixa no médio e longo prazo. Risco Brasil. Risco Brasil deu uma indicação de alta no risco, baixa na bolsa, mas hoje ele já teve um comportamento mais comportado. Risco BR está aqui, vamos lá. Vejam que nós estamos no limite da percepção de risco baixo para o Brasil, a gente poderia dizer assim, né? Tivemos essa percepção em 2007. A percepção que nós tivemos em 2007 foi o fundo da queda do risco Brasil, que se inicia em 2002, né? O risco Brasil é inversamente proporcional ao gráfico da Bolsa de Valores. À medida que o risco Brasil cai, a Bolsa de Valores sobe. A Bolsa de Valores começou a subir em outubro de 2002 e aqui também o risco começa a cair a partir de então e faz o seu fundo. Aliás, deixa eu ver uma coisa aqui. É interessante, né? Porque nós temos o topo do risco Brasil em setembro de 2002. Temos o fundo da Bolsa em outubro de 2002. Então, nessa situação específica, o risco Brasil deu a indicação antes da Bolsa. Aí, nessa outra indicação aqui, nós temos o fundo do risco Brasil em maio de 2007. Fundo do risco Brasil foi 23 de maio de 2007. Enquanto que o topo do mercado de ações foi, antes do subprime, foi em maio de 2008. Então o risco Brasil deu também de novo uma indicação, foi aqui, ó, nós até poderíamos, em maio, né, de 2007, a Bolsa depois ainda subiu muito, mas o risco Brasil já começava a subir.
Vamos voltar aqui para o Risco Brasil. Interessante, né? Então o Risco Brasil tem sido um leading indicator, como diz o americano. Um indicador de liderança, porque ele costuma dar indicações antes, né? E agora o índice Brasil, o Risco Brasil, perdão, será que está fazendo um fundo? Não sabemos, né? Mas nós temos essa reta de tendência que a gente andou de olho e a gente olha todo dia, que foi rompido, os preços voltaram e eu acho que sim, isso pode sim ser considerado um pullback. Se a gente melhorar um pouquinho essa reta aqui e tal, acho que dá para imaginar isso aqui como um pullback, mas nós só vamos ter certeza se esse nível de 160 basis points for rompido. Então o Risco Brasil acima de 160 pontos base, eu acho que estaria nos dando uma indicação importante de que a Bolsa está em vias de começar a cair bastante. Bem, nós já estamos vendo isso no próprio gráfico da Bolsa, né? Mas é isso aí. Então, ele está numa acumulação, está difícil de a gente ter uma ideia de curto, médio prazo, mas a gente está altista no Risco Brasil no médio e longo prazo, coincidindo com a nossa análise de Bovespa. Tá? BBAS3, nós estamos baixistas em BBAS3. Nós vendemos BBAS3 e infelizmente acabamos liquidando aqui para o fundo com o stop nessa alta. Nem tinha visto hoje, né? Essa foi uma operação que nós fizemos no fundo. Vendemos nesse dia aqui, quando nós entendemos que estava acontecendo uma bandeira, e fomos estopados no meio aqui desse dia 1º de novembro, nessa hora aqui, né? Então acabamos saindo mais ou menos em casa e infelizmente não tivemos possibilidade de tomar essa posição de venda de novo, mas o mercado está sempre aí, né? Mas estamos muito baixistas em Banco do Brasil. Vejam por quê. Isso é uma reta de tendência muito confiável. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E agora o último ponto da reta, que foi esse pullback. Tá? Essa reta vem desde 2000. São 10 anos de tendência de alta, minha gente. Vocês, principalmente os mais jovens que nos assistem, provavelmente vão estar vendo esta reta de tendência de alta impressa em livros de análise técnica no futuro como sendo um exemplo, um marco, um case. Essa é uma reta extremamente confiável. Se ela é uma reta confiável, o que a gente pode esperar depois que essa reta seja rompida? Fibonacci. Não sei por que alguém botou. Fibonacci. Então, estou destacando mais aqui. E Fibonacci, primeiro número Fibonacci, ele coincide aqui quase com o fundo da queda do subprime. Mas o segundo, 50% de correção é 5,50, né? Mas o primeiro nível está em R$8. E será que chega lá? Se vocês me perguntarem, tendo visto que eu já vi aí nos últimos 30 anos, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. Tem uma convicção muito grande. Eu acho que as indicações de longo prazo na análise técnica são muito poderosas. Eu acho que fator fundamental para isso não vai faltar. Fora Europa quebrada, Estados Unidos falidos, né? Eles devem aí um pouquinho mais do que eles ganham no ano. Isso em termos de endividamento é uma barbaridade, né? O Brasil deve 40% do que ele ganha no ano, ou menos ainda. Os Estados Unidos está numa situação muito pior, né?
sendo que a economia deles é muito grande, então a dívida deles é enorme. Eles dependem da boa vontade das pessoas acharem que o dólar é uma moeda forte, é um ativo ao qual se deve recorrer nas crises para sobreviverem, porque se o mundo resolve acreditar que o dólar não é muito bom negócio e resolve todo mundo ir para ouro, ou sei lá, eles estão fritos, né? Essa aqui é a verdade. Então, fora esses detalhes, fatores fundamentais para corroborar com essa análise que a gente faz, não faltam, né? A presidente Dilma deu uma canetada no setor elétrico, por quê? O setor elétrico ganhava muito. Não ganhava muito? Vejam a tendência de alta que aconteceu durante 10 anos, enorme, né? Os dividendos que eles distribuíam, por quê? Porque lucravam muito, ganhavam muito, lucravam muito, tomaram uma canetada. E o que se pode dizer dos bancos? Não mais do que a mesma coisa, não é? Então, quem sabe, eles estão no número 2 da lista. Quais canetadas não poderão sair aí da nossa presidente contra os bancos, né? Contra o lucro dos bancos. O lucro dos bancos que tem sido farto, como se sabe, não é? Então, e essa indicação aqui nos mostra claramente que os preços estão caminhando para teste desse próximo fundo a 18. É o que nós achamos que vai acontecer com o Banco do Brasil. Que equivaleria a uma queda de mais em torno de 17%. Tá bom, vamos atrás do CRX e do GNX. Vou guardar isso aqui, vamos ver se semana que vem já trazemos. Os IN 5, vamos lá. Os Iminas. Opa! Eu acabei não mostrando aqui o Banco do Brasil, mas é isso que a gente acha que vai acontecer, né? Nós entendemos que os preços estão caminhando para teste desse fundo de julho a 18. E posteriormente os preços devem vir aí para esse primeiro nível Fibonacci que está a 8 no médio e longo prazo. Os Minas está na mão. Então, tendência de alta, rompida, início de tendência de baixa. Até onde vai essa tendência? Pois é, não se sabe. Os preços cumpriram esse objetivo de alta e cumpriram também esse objetivo de baixa. Essa baixa foi igual à última. Será que nós já tivemos A, B, C? Não sei, não dá para a gente saber porque que incrível. Deixa eu limpar essa área aqui. Em termos aqui de Fibonacci, se a gente traz o Fibonacci a partir desse fundo de 99, nossa, o mercado corrigiu milimetricamente. Que incrível, não? Como tem a ver, eu ainda não coloquei direitinho. Se eu colocar direitinho, é milimétrica a coisa praticamente. Vejam que coisa bonita, né? Primeiro número Fibonacci. Eventualmente ele vem no segundo número Fibonacci. E daí depois os estudiosos vão dizer, olha, não, isso aqui foi a onda A, onda B, e aqui foi 1, 2, 3, 4 e 5 da onda C. Não sei, mas o que nós temos hoje é essa reta de resistência que a gente tem que ficar de olho.
Não, não temos essa reta. Temos essa reta. E o que aconteceu? É difícil analisar isso. Objetivos atingidos, quer dizer, a gente tem que se ater ao curto prazo, né? Aqui no curto prazo, minha gente, a gente tem o seguinte a considerar, ó, 1, 2, 3, se acabou, como é que vai saber se acabou, né? Nós temos que tentativamente pensar em traçar essa reta aqui. Então acabou. Se os preços de repente começam a voltar a cair, aí ótimo, isso aqui foi A, B, C e a gente pode esperar uma nova onda impulsiva, mas não dá para saber ainda, não dá para saber porque se por um lado isso aqui estava com cara de acumulação de continuação da baixa, mas nós tivemos essa alta aqui, então dúvida, indefinição, não tenho a menor ideia. Se vou dizer para vocês o seguinte, se romper essa resistência aqui a 13 e nós então estamos tendo 1, 2, 3, 4 e 5 e estamos vendo uma onda impulsiva começar e provavelmente o começo de um novo ciclo de alta. Agora, se por outro lado o suporte a 9,50, 9,40 for rompido, então nós temos a B, C e aí nós estamos vendo o início de uma onda impulsiva para baixo, tá? É esperar essas duas linhas aí, 13 e 9,50. Aqui romper primeiro, a gente vai ter indicação de compra ou de venda. Muito bem, temos aqui I. Romero, que fala, Fausto, você acredita ser necessário, quanto você acredita ser necessário de capital para operar, para que eu contrate o serviço com stop e o custo seja diluído como taxa de administração? Bem, Romero, o nosso produto de indicações de compra e venda custa R$150 por mês. Você teria que imaginar que esse produto, isso é um custo marginal dentre as suas operações, né? Então tem algumas continhas que a gente pode fazer. Uma delas seria, por exemplo, comparar isso com o que você normalmente paga de corretagem. Se você paga, por exemplo, digamos, R$1.500 de corretagem, é algo que muita gente paga, né? Estou dando só um exemplo. E você então vai constatar que você teria um acréscimo de 10% na sua corretagem, no custo que você tem de corretagem. Isso vale a pena, não é? O outro aspecto também que a gente poderia imaginar se você faz operações de curto prazo ou de longo prazo, mas, enfim, eu acho que são vários aspectos a serem considerados. Se você quiser nos dar uma ligadinha, vou ter prazer em discutir esse assunto com você, mas eu acho que ele é um pouco extenso e depende de alguns fatores que são exclusivos de cada investidor. O nosso telefone aqui é 3957-5890. Você pode ligar para a gente que a gente vai conversar com você. Peço para falar comigo, eu estou aqui sempre. E a gente bate um papo a respeito. Ou, se você preferir, me manda um e-mail. Meu e-mail é fbotelho@enfoque.com.br. Ok? Muito bem. Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência. E vamos que vamos. Grandes emoções aí, eu acho que para essa semana. Eu já tinha previsto volatilidade aí e grandes emoções para essa semana, mas acho que a emoção continua. Isso aí. Aí, não esquecendo que semana que vem vamos fazer a quinta técnica na terça-feira. Então, logo mais já vamos estar de volta. Um abraço, boa noite e bom feriado. Bom fim de semana.